Olá, alunos! Bom, nesse vídeo eu vou falar com vocês a respeito da atividade mapa da nossa disciplina de contabilidade geral. Como você já sabe, né, a atividade mapa é tentar fazer uma prática, né, realmente aplicar os conceitos que estão sendo trabalhados na disciplina. E essa eu garanto a vocês que vai ser bem prática e acho que talvez até um pouco curiosa, porque vai trabalhar com vocês quanto pessoa, o seu patrimônio, né? Então, na nossa disciplina, a gente já tem estudado, né, o que compõe o patrimônio, seja de uma empresa, seja de uma pessoa física, e a gente vai tentar olhar, compreender agora um pouquinho do seu patrimônio. Já adianto que você pode ficar tranquilo, essas informações não serão divulgadas. Até orienta você, se você quiser utilizar aí valores fictícios, né? Não tem problema, até porque a gente vai ter alguns itens realmente a gente vai ter que chegar ao valor aproximado, tá? Fiquem tranquilos com a relação de divulgar o patrimônio de vocês. A ideia realmente é tentar compreender o que será que compõe o patrimônio. Eu quero descobrir se você, né, está conseguindo realmente compreender essa ideia de patrimônio, o que compõe o patrimônio e como que a gente estrutura isso dentro do balanço patrimonial. Então, a atividade de mapa é a seguinte. Então, aqui eu não vou ler tudo com vocês, você depois vai ler com calma, né? Na hora de resolver a atividade. Então, aqui fala sobre a contabilidade, né? O objetivo dela é de controlar o patrimônio, de registrar, gerar informação a respeito do patrimônio. E aqui, então, chega a parte prática. E você? Conhece a sua situação patrimonial? Às vezes a gente não para pensar sobre isso, né? Então, olha só como que a contabilidade realmente pode ser aplicada para nós, quanto cidadãos, né? Então, você já fez um levantamento do seu patrimônio? Se não fez, vai fazer agora. Então, chegou o momento de explorar de forma prática os conteúdos. Então, a ideia é elaborar um balanço patrimonial quanto pessoa física. É como se eu, Adriana, fosse elaborar um balanço patrimonial do meu patrimônio. Como que você vai fazer isso? Então, eu separei aqui em alguns passos, né, algumas etapas. Primeiro, faça um levantamento de todos os elementos patrimoniais que você possui. Os seus bens, os seus direitos e as obrigações, né? Lembrando que o patrimônio compõe também as obrigações de uma entidade. Então, o que você vai fazer? Vai sentar, vai tentar fazer como se fosse um inventário seu. O que eu tenho? Eu tenho um celular, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho móveis, eu tenho eletrodomésticos, eu tenho roupa. Nossa, professora, é muita coisa. A ideia, como eu disse, é realmente fazer você pensar o que é um patrimônio, né? Então, são coisas que às vezes passa despercebido na nossa rotina. Então, tente lembrar de tudo isso. O que eu tenho de dívida? Né? Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a energia. Eu sugiro a você que faça aí um balanço patrimonial como se fosse de um mês, porque, por exemplo, hoje, né, é final do mês de março, então eu não estou devendo o meu aluguel, mas eu tenho essa dívida todo mês. Então, como eu falei, a ideia é chegar o mais aproximado da sua situação patrimonial por dia. Então, eu vou tentar fazer esse patrimônio referente ao meu mês. O que eu tenho de gastos no mês? Aluguel, energia, internet, boletos que eu tenho para pagar, né? Eu comprei parcelado, então eu tenho essas dívidas para pagar, eu tenho um financiamento, enfim, lembrar das suas dívidas. O que eu tenho de direito? Eu recebo todo mês um salário. O salário, que normalmente na empresa é uma obrigação, né? Lá no nosso balanço seria um direito que eu tenho de receber. Então, eu ficaria lá nas minhas duplicatas a receber, por exemplo, né? Então, pense em todos os elementos patrimoniais que você possui. Em seguida, faça a sistematização dos elementos patrimoniais, ou seja, todos os seus bens e direitos você classifica como ativo, todas as suas obrigações você classifica como passivo. Professor, aí o patrimônio líquido, aí vamos para a terceira etapa.
Como você não é uma pessoa jurídica, você não tem capital social, você não tem um investimento referente a um contrato social. Então, o que vai ser o seu patrimônio líquido? Justamente a diferença dos seus bens e dos seus direitos para as suas obrigações. Então, por exemplo, se você tem 20 mil reais em bens e direitos e você tem 5 mil reais de obrigações, então a diferença é 15 mil. Esses 15 mil vai para o seu patrimônio líquido, certo? Depois que você estruturar o balanço patrimonial, eu quero que você comente. Essa que vai ser a parte interessante aí da nossa atividade mapa. Primeiro, comente sobre como foi a realização dessa atividade mapa. Realmente você tinha parado para pensar que você, quanto pessoa física, possui um patrimônio? Você já tinha parado para analisar a sua situação patrimonial? O que seria a sua situação patrimonial? A situação patrimonial é positiva quando você tem mais bens e direitos do que obrigações. A sua situação patrimonial é negativa, você vai ver que até o patrimônio líquido tem que ficar negativo quando as suas dívidas, quando o seu passivo for maior do que os seus bens e direitos, maior do que o seu ativo. Então, fale sobre a sua situação patrimonial. Se você já tinha parado para analisar, como foi a experiência de fazer de gerar a informação sobre o seu patrimônio quanto pessoa física. Aí eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Isso será feito então num documento, né, no modelo de realização do mapa, né? Então você vai preencher aqui as suas informações, tem algumas instruções e aqui é o balanço. Então todos os seus bens e direitos você vai colocar aqui, todas as suas obrigações você vai colocar aqui. A diferença entre os dois é o patrimônio líquido. A diferença vai ser positiva quando o ativo for maior que os passivos. A diferença aqui do patrimônio líquido vai ser negativa, como se fosse um prejuízo, né? Se os seus passivos forem maior do que os seus ativos. De qualquer forma, o total do ativo e o total do passivo mais patrimônio líquido tem que ser iguais, assim como nós temos estudado, né, na disciplina, que representa aí um balanço patrimonial. E depois a sua resposta, né, de como foi, qual que é a sua situação, se é positiva, se é negativa. Se você buscar referências para elaborar essa atividade mapa, indique aqui nas referências. Só como exemplo, eu coloquei aqui como se fosse o meu. Olha só, o que eu tenho? Dinheiro, né? Quanto que eu tenho de dinheiro hoje lá em casa? Quase nada, né? Final de mês. Conta corrente, roupas, isso aqui, pessoal, como eu falei, os valores podem ser aproximados, né? Você não vai saber exatamente quanto que você tem de roupas, você não vai saber exatamente quanto que você tem de móveis, de eletrodomésticos, mas a ideia dessa atividade é fazer você parar para pensar sobre o seu patrimônio, tá? Não é chegar ao valor exato, não é esse o que vai ser avaliado na atividade, mas realmente o volume de que você, digamos assim, de detalhes que você pensou, né? Porque se você colocar assim, eu tenho um celular e conta corrente só, poxa, eu acho que você não parou para pensar realmente sobre o seu patrimônio. Então, é isso que vai ser avaliado. Se você realmente pensou, tentou buscar aí o maior número de elementos possíveis que você realmente tem. Não precisa ficar inventando também, tá, pessoal? Como eu falei, a ideia aqui é fazer você realmente parar para pensar um pouquinho sobre o seu patrimônio. Então, o que eu fiz? Calculei o meu ativo, calculei o meu passivo, a diferença eu joguei aqui toda para o meu patrimônio líquido. No momento, eu tenho um patrimônio líquido positivo, né? Porque eu tenho mais bens e direitos do que obrigação. É isso aí, pessoal. De qualquer forma, a mediação, estaremos aqui à disposição de você para qualquer dúvida, para qualquer dificuldade na realização dessa atividade. Até mais!